Olá, gente, boa noite a todos, graça e paz. Vamos estar começando a nossa aula de hoje. Eu posso ir até onde, Vida? Obrigado, Pedro. Espero que vocês tenham passado o Natal, o Ano Novo, com muita felicidade, com muita harmonia no lar de vocês. E o meu desejo em Cristo é que o ano de 2023 seja de muitas conquistas, de muitas realizações para todos, tá? Vocês que estão presentes, vocês que vão receber essa aula em casa e vocês que estão a caminho. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus e o Senhor está acima de tudo e de todos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo ano que passou e por esse ano que se iniciou, ó Deus. Muitas pessoas, ó Pai, dormiram ontem e não acordaram hoje, mas o Senhor nos deu o privilégio da vida. Ontem já não podemos mais viver porque é o passado. O amanhã te pertence e hoje se chama presente, por isso é uma dádiva. E eu te louvo por cada aluno, por cada família aqui representada. Aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, aqueles que justificaram que não iam estar aqui hoje. O Senhor possa ir de encontro à vida deles. Eu oro, Pai, pelo líder dessa casa espiritual. Oro pela vida do pastor Marco, que está em visita agora, mandou mensagem. E oro pela vida da pastora Andréia, que restaura a saúde para a glória e para a honra do teu santo nome. Deus, que a nossa aula de hoje seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Eu não vou te convidar porque aqui a casa é tua. Quando nós convidamos alguém, porque a pessoa não é da casa, mas aqui a casa é tua. A primazia, o primeiro lugar aqui, ó Pai, não é do homem, é teu. Então faça o que lhe apraz no nosso meio, para a glorificação e exaltação do teu nome. Vamos estudar a tua palavra, que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Que a tua palavra seja uma semente e nosso coração uma terra que possa receber essa semente, mas uma terra fértil para receber e produzir tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh glória. Paz a todos, vocês chegaram agora. Oh glória. Oh maravilha. Amados, hoje nós vamos entrar um pouquinho na apostila, tá? A nossa aula passada ela foi de forma magnífica, Deus tratou com a gente. Você que recebeu a aula em casa por ver, eu tenho certeza que Deus lhe visitou também. Vamos estar entrando um pouquinho na apostila hoje e vamos passar também algum quadro. Só um adendo aqui, tudo que a gente passa no quadro é um tempero a mais, tá? Que vai agregar a apostila, que vai agregar o teu conhecimento, que vai agregar o teu crescimento, que vai agregar o teu ministério, que vai agregar o estudo também, tá bom? É como se fosse uma comida pronta, a gente colocasse um tempero, né, para poder dar um sabor melhor para aquela comida, tá bom? Deixa eu apagar aqui esses dois x aqui. Vamos lá, apostila em mãos. Página 101. Antropologia. Espero que o Natal de vocês seja bênção. O Ano Novo também, tá bom? Hoje estou vendo esse Bruno tá mais pra cá, tá mais fora de tiquinho. Não está observando o Bruno durante a aula. Cortou o cabelo, né? Página 101, apostila. Amém? Vamos lá, antropologia. Né? Já temos falado em algumas aulas passadas, criando uma base para vocês, para poder estar adentrando dentro da apostila. 1. A origem do homem e a sua natureza. A palavra antropologia significa estudo do homem. É uma composição grega formada de antropos, que é igual homem, barra logos, que é igual estudo. Deixa eu dar um adendo aqui. Tudo aquilo que for lido e vocês acharem de interessante, marquem na apostila, que pode cair na prova. Tá? E a prova ela é de consulta, você pode consultar a apostila, consultar o caderno e a Bíblia, menos o Google. Tá?
Muitas vezes o Google, né, nem tudo é de confiança, não. Tá bom? Então, tudo aquilo que vocês veem de interessante na apostila, marquem. Tá bom? A antropologia estuda a história natural do homem. É a ciência que estuda o homem. Há várias ciências que se preocupam em estudar o homem, dentre elas a antropologia científica, que tem como objetivo estudar o homem por suas características físicas. 2. A antropologia religiosa entende que o homem não é apenas um ser vivo, animal, vegetal ou biológico, né? Biologia, mas que o homem é um ser espiritual e assim deve ser estudado de forma física e espiritual, o que chamamos de antropologia religiosa. Olha para cá, por favor. Dentro dessa matéria, a gente já falou, mas vale ressaltar, que a gente descobre o nosso papel dentro daquilo que Deus tem para nós, né? Principalmente quando a gente lê Romanos capítulo 8, vê que Deus, primeiro, Ele vai nos chamar, primeiro Ele vai nos escolher, para depois nos justificar e depois nos glorificar. Então, dentro da antropologia, a gente conhece a nossa origem, ou seja, nós conhecemos o nosso início e conhecemos o nosso final. Amém? Prossigamos. A transição da teologia para a antropologia, isto é, do estudo de Deus para o estudo do homem, é natural. O homem não é somente a coroa da criação, mas também é objeto de uma objeto de um especial cuidado de Deus. E a revelação de Deus na Escritura é uma revelação dada não somente ao homem, mas na qual o homem é de interesse vital. Não é uma revelação de Deus no abstrato, mas uma revelação de Deus em relação às suas criaturas, e particularmente em relação ao homem. Aí surge uma pergunta: o que é o homem? Né? Eu quero que você abra comigo, por favor, Salmos, vamos começar aqui, Salmos, número 8, parágrafo 4, e o parágrafo 5, ou o verso 4, ou o verso 5. Salmo de número 8. É uma pergunta da apostila. Vamos dar seguimento à resposta dela dentro da apostila, mas trazendo também uma resposta bíblica. Que é o homem? Salmo de número 8, verso 4, diz assim: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu quero que você coloque na frente desse texto aqui que o homem é a coroa da criação. O homem, ele é a coroa da criação. Salmos 8, parágrafo 4, 5, responde: que é o homem? O homem é um ser mortal, que foi criado menor do que os anjos, porém ele é a coroa da criação, porque Deus fez com que o homem recebesse honra e glória. Tá? Apostila, final da página 101. Esta tem sido a pergunta que tantos cientistas, pensadores, página 102, filósofos e até os menos informados no assunto têm feito soar aos ouvidos da humanidade durante milênios. Mas a glória
Mas a glória a Deus, que as Escrituras Sagradas respondem a esta pergunta. Embora muitas vezes contrariando a voz da filosofia, mostrando que o homem é muito mais que um amontoado de peles, carnes e ossos. O homem é a coroa da criação universal. Somente Deus pode verdadeiramente revelar Deus. Esta revelação de si mesmo, tão necessária à salvação, encontra-se nas Escrituras. Da mesma fonte deriva a opinião de Deus sobre o homem, que é a opinião verdadeira. Pois quem melhor pode conhecer o homem do que o seu Criador? É uma pergunta muito forte. Porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Nestes dias, quando as falsas filosofias representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que conheçamos a verdade. Assim melhor podemos compreender também as doutrinas sobre o pecado, o juízo e a salvação, as quais se baseiam no ponto de vista bíblico da natureza do homem. Vamos lá. Aos irmãos que chegaram, feliz ano novo, tá? Vocês creio que vocês tiveram Natal de bênção e de muitas realizações. Vamos lá, o nome de Adão. Vamos lá aqui. Algo que eu falei aqui, vou frisar para os irmãos que chegaram agora. Tudo que vocês encontrarem de marcante na apostila, vocês podem marcar. Tá? Sublinha com marca-texto, porque pode cair na prova. A prova é de consulta, consultar apostila, caderno e Bíblia. Então tudo que vocês verem na apostila interessante, vocês podem anotar e escrever nelas também. Tá bom? Tá pegando legal aí, Vitor? Tá.
escreverem, sinalize com o amigo, por gentileza. Vamos lá, ó. Adão. O termo Adão, né, que é em hebraico, no hebraico, tem como ponto de partida da sua etimologia, a palavra etimologia é significado, tá, gente? Quando você ouvir etimologia, é o significado. Tem da sua partida, né, da sua etimologia, do seu significado, outras duas palavras, tá? Em um só nome, Adão em português, Adão em hebraico, nós temos a expressão Dan, que significa sangue, e Adamar, que significa terra, tá? É muito interessante o significado que esses dois conceitos estejam incorporados no nome do primeiro ser humano, ou seja, Adão, tá? Deus criou o ser humano da terra, né, a partir de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Do pó da terra. Vamos ler. Gênesis 2, versículo 7. Com os irmãos que chegaram, a gente estava falando logo no início, a gente passa escrito no quadro, que é um tempero a mais, tá? Para agregar no conhecimento de vocês, tá? São coisas que não estão na apostila, mas a gente passa e temos certeza que vai agregar muito o conhecimento de vocês. Principalmente essa expressão aqui, de Adão em português e Adão em hebraico, né? A gente vê que no primeiro homem tem a palavra sangue e terra. No primeiro homem. Isso é muito, muito tremendo, tá? Gênesis 2, versículo 7, fala da formação do homem, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? Deixa eu apagar aqui. Tanto no nome de Adão, tá, quanto no nome de Eva, tem detalhes de riquíssimo interesse intelectual e teológico para nossas vidas, tá? Tira a foto. Já tirei. Estava escrevendo, tirei. Obrigado, ninguém aproveitar. Estou escrevendo? Já, né? Prossigamos. É segmento, tá? Então nós paramos no quadro anterior.
Tá dando para pegar legal lá atrás aí? Tá?
é muito forte. Deixa um espaço no caderno de vocês à frente dessas perguntas aqui, tá? Quem plantou o jardim, quem está colhendo e quem era para estar colhendo. Oi? Não, eu deixei. Deixou? Já pensei. Já pegou já, né? Vocês estão muito avançados, vocês são top demais, gente. Isso aqui é muito forte, muito forte. Oh, glória. Aleluia. É insuflada ou insuflável? Sem o L. Insuflada. Penetrar. Oi? É. É Sim. insuflada. É sem o L, gente. Perdão, sem o L. Sem o L. É insuflada. Tá parecendo legal isso, quer ver? Quando não tá pagando legal não. Tá, obrigado. No meu bloquinho de nota aqui também, que eu carrego, que também está sem o L. Eu botei o L. Enfim. Tá. Eu costumo falar com a minha esposa, com outros alunos, quando a gente começa a fazer outros idiomas, igual principalmente o hebraico. Né? O hebraico não tem pontuação, não tem acento, as vogais foi acrescentar, então a gente pega um pouco de. Tá vendo? Assim que estou falando, toda atrapalhando, desculpa. Se na próxima aula eu vou colocar o senhor perto da Carla aqui de frente. Falta dá uma olhadinha no que o rádio está dando uma visão legal. E o pino azul não está legal não. São quadros que a gente passa para poder agregar mais o conhecimento de vocês. Porque se tem um dia que eu não queria escrever hoje, olha o que eu fiz com o dedo, ano novo, pé de fogo, pé de fogo, aí eu plantei. Isso aqui ficou enorme, né? Fiz arte. Isso aqui ficou enorme, mas eu dado graça. Né? Mas eu estou passando isso aqui, igual minha esposa falou assim, ó, eu estou mais escrevendo. Eu falei, não, eu tenho um quadro que eu preciso passar para eles, que não está na apostila, que vai agregar muito conhecimento. Tá? Ó, esse quadro aqui é o segmento do outro, tá? Falamos do outro quadro, terminamos ele falando sobre o pó da terra, né? Que Deus criou o ser humano, Gênesis capítulo 2, versículo 7, do pó da terra. Né? E o Adão carrega tanto Dan, que significa sangue, e o Adamá, que significa terra, no mesmo nome. Tá? E aqui agora, a gente vai fazer um segmento que a vida que foi insuflada está como que expressa organicamente, naturalmente, no sangue que percorre seu corpo e lhe mantém a vida. Tá? Abre, por favor, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9.
Gênesis capítulo 9. Versículo de número 4. Gênesis capítulo 9. Localize, por favor, o versículo de número 4. Acharam? Diz assim: a carne, porém, com a sua vida, ou seja, a carne com o seu sangue, tá? A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis, tá? Olhando a grosso modo, a gente pode pensar assim, professor, mas isso é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento. Por isso que você abre também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Alguém pode estar pensando, já veio o pastor implicar com a minha picanha mal passada. Mas vamos lá, Atos dos Apóstolos, Novo Pacto, Nova Aliança, Novo Testamento, capítulo 15. Localizem o versículo de número 29. Né? Só foi de miojo, né? Me similar, sabor picanha. Não, mas a gente profetiza que seja um ano, né? De muita bênção, de muita realização, de muitas conquistas em nome de Jesus, né? Você sabe que o Brasil está em alvoroço, mas temos que orar pelo Brasil, né? Cumprir Romanos 13, né? Orar pelo Brasil. Atos 15, eu não vou colocar aqui, tá? Mas Atos 15, versículo 29, Nova Aliança, Novo Pacto, do Novo Testamento, diz assim: que vocês abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue e da carne de animais. Ué, essa tradução está de animais, né? Ó. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas, ou seja, vocês se afastem, né, das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Está diferente, né? Não. Ó, deixa eu dar um adendo aqui, rapidinho. Dentro desse texto bíblico aqui, a carne que você come mal passada não é o sangue. Aquilo ali é mioglobina. É a proteína vermelha que deixa a carne ficar vermelha. Tá? Porque a carne já foi sangrada no abatedouro. Tá? Agora, chouriço é outro caso. Tá? Chouriço é outro caso. Tá? Um outro apontamento aqui é carne sacrificada aos ídolos. Se você sabe a origem, se você sabe a procedência, não coma. Ok? E um outro apontamento aqui é a carne sufocada. O nosso último quadro que nossa última aula, nosso último quadro que foi muito poderoso, a gente falou de Cristo, né? Mas a gente pulou algumas etapas rapidamente porque é muita coisa, né? Muita coisa, tá? E quando a gente vê Cristo no Getsêmani, você vê que um foi trair ele, como está lá em Salmos, Salmo messiânico, fala que o amigo traiu, por isso ele chega perto de Judas e diz: me trai, um beijo me trai, amigo. Entendeu? Porque Cristo de fato tinha Judas como amigo. A pergunta é: você conseguiria perdoar aquele que lhe traiu e ainda lhe chamar de amigo? Hoje em dia é difícil. Eu gostei dessa possibilidade. Hoje em dia é difícil. Mas fiquem abertos para a gente poder pegar a mente de Cristo ali. Então um foi trair ele, né? Então Cristo vai para o lugar do Getsêmani, o jardim. Ele leva 11. Ele deixa 8 em um lugar. Leva 3 mais adiante. Não sei se vocês conseguem já olhar para isso aí. 8, 3 e ele foi mais adiante. Alguém lá atrás já começou a pegar. Isso aqui está apontando um tabernáculo, igual o jardim do Éden apontava um tabernáculo. Ele deixa 8 no átrio.
Ele leva 3 para o lugar santo. Ele é o sacrifício, ele tem que entrar no lugar santíssimo. Quando ele entra, a ciência diz que ele entra numa síndrome de hematidrose. O que é isso? São rompimentos das glândulas sudoríparas, aonde ao invés de sair suor, a agonia é tanta que sai sangue. Ou seja, ele tinha que sangrar ali, porque Deus não aceita carne sufocada. Aleluia. Glória. Então ele tinha que sangrar porque ele é o cordeiro que veio para entregar a vida para resgate de muitos. Ele é o cordeiro. Lembra quando João vê? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você vê João quando foi levado em espírito. João está chorando porque ninguém pode abrir o livro. É o livro da vida, é o livro da humanidade. Ninguém pode abrir o livro. Então João chora. O ancião diz assim, ó: João, não chores, eis aí o leão. Quando João olha para ver, o que João vê? O leão ou o cordeiro? Leão ou cordeiro? Eu vou ler esse texto com vocês aqui. João, quando olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus, com glória, que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Glória ao nome dele. Então, a carne vermelha, viu uma coisa puxa outra? A carne vermelha que você come, a carne mal passada, imagina, a carne mal passada que você come, não é sangue, ali é mioglobina. Só veio o churrasco de vocês, né? Amém. Vamos lá. Prosseguimos aqui. Mas há outras reflexões que devemos fazer. Adão, né? Terra, sangue. Adamar, terra ou solo. Os 2 vocábulos que dão sentido ao nome do primeiro homem enunciam o mandato que Deus lhe deu ao criá-lo: trabalhar, ocupar-se em cuidar da criação divina. Deixa eu dar um apontamento aqui. Não é oficina. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Deus deu o que o homem? Trabalhar, ocupar-se em cuidar da sua criação. Quero que você leia comigo Gênesis capítulo 1, para poder fazer um apontamento. A gente continua no próximo vídeo, tá, gente?